Está no ar o Canhão na Web. A notícia do jeito que o trabalhador entende. Fique por dentro de todos os assuntos que envolvem a vida dos servidores e servidoras municipais de Ponta Grossa. Muito boa noite, servidores e servidoras que nos acompanham pelas redes sociais, canal YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Estamos começando mais uma edição do nosso programa Canhão na Web, edição 147. Boa noite, Celine. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os servidores que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer estar hoje aí falando com vocês novamente. Muito bem, vamos às manchetes do dia, então, do que nós vamos tratar no programa de hoje em especial. Começando, então, pela progressão horizontal. Progressão ou regressão horizontal? Quais são as últimas novidades da nossa progressão do plano de cargos geral? A visita do Barracão IBC. A nossa equipe esteve presente lá no Barracão, né, tirando aí algumas dúvidas dos nossos servidores no local de trabalho. Gratificação dos condutores. Será que vai sair do papel mesmo? Será que o município vai cumprir com a legislação em vigor? E será que as atrasadas também o município vai pagar? Educação. Os nossos dirigentes estão com a agenda marcada com a secretária de Educação. Cumprindo nossa agenda e compromisso em visitar os locais de trabalho, nós fomos até o CAPS-TM. Lá no CAPS-TM conversamos por diversos assuntos com os trabalhadores que lá trabalham. Valorização dos trabalhadores de saúde bucal. E vem aí a 12ª edição do Bingão do Servidor. A gente vai falar um pouquinho sobre como vai acontecer neste ano em especial. Por isso, não saia daí, não deixe de acompanhar as redes sociais, que no próximo bloco a gente já vem com o tema progressão ou regressão horizontal. Não sai daí, a gente volta já já. Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados. Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas, com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindiserve oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade.
Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web, edição 147. E olha só, nesse primeiro bloco eu já vou falar com vocês sobre progressão horizontal. Progressão horizontal, que é aquela famosa progressão por merecimento, que é prevista na Lei 14.648 e que é onde o servidor tem a oportunidade de apresentar cursos aí de capacitação e aperfeiçoamento para poder progredir na carreira, sair da casinha do A para a casinha do B e assim crescer na sua carreira, inclusive enquanto remuneração, né? Que esse é o principal objetivo da valorização enquanto um plano de cargos. Só que o problema é que está dando muita confusão, muita confusão. A gente não sabe se a secretária que entrou está mais ajudando ou mais atrapalhando no processo de progressão horizontal. Até porque nós estamos com vários entendimentos de forma que nós vemos, né, nossa análise geral, nós vemos de forma incoerente em relação àquilo que inclusive está sendo trazido pelos decretos atuais. Pelo decreto atual, inclusive, que é um decreto de 2025. Bom, então, para só refrescar a cabeça do servidor e servidora que apresentou o protocolo no passado, só para vocês terem ideia, até agora, né, no começo do ano, foram apresentados 4 decretos alterando o decreto original lá que levou os servidores a protocolarem até 30 de novembro. Então aí já começa um pouco do atrapalho, né? Porque até 30 de novembro valia aí um decreto. Foi lançado o decreto 24.147, lá de 2024. Esse foi o primeiro decreto que trazia as orientações para todos os servidores de como fazer a solicitação e quais eram os documentos e certificados que iam ser válidos para a progressão horizontal agora em maio de 2025, que inclusive não saiu. A prefeita está nos devendo aí uma progressão horizontal de 1 mês já de atraso daqueles servidores que, em tese, deveriam ter seus protocolos deferidos e que não foram deferidos. Bom, então, o primeiro decreto saiu lá ano passado e o prazo para inscrição era até 30 de novembro de 2024, né, para as inscrições aí para a progressão deste ano. O que acontece é que, na sequência, nesse meio tempo, saíram mais 3 alterações dos decretos. E nestas alterações, muitas coisas acabaram sendo canceladas ou modificadas do aceite. Pois bem, o último decreto, inclusive, que saiu este ano, valendo inclusive para a progressão do ano passado, saiu com várias alterações e isso acabou tirando pontos de vários servidores. Então, o que aconteceu foi que muitos servidores levaram um golpe aí em relação à questão do governo municipal, porque o governo, em tese, tinha colocado algo que era para ser bom, mas que, a princípio, agora está meio confuso. Então, a gente não sabe se é uma valorização de progressão ou de regressão. O que acontece é que a secretária de Recursos Humanos acaba justificando que, por ser algo novo e por uma gestão nova, ela está tentando organizar todo esse processo aí da progressão horizontal. Mas o que está chegando para a entidade sindical de vários servidores que já protocolaram e tiveram, inclusive, indeferimento em relação aos seus protocolos, é de que muita coisa que está sendo cobrado nesse decreto não havia sido mencionado no primeiro decreto lá em 2024. Então, está tendo algum tipo de quebra de informação ali. Algumas coisas importantes a se mencionar e que a comissão, inclusive, que está sendo a responsável pela análise desses documentos, né, dessa parte documental, é de que está sendo julgado algumas coisas em relação a mérito de certificados. Por exemplo, então, a comissão está dando indeferido certificados que, em tese, eles confrontam com carga horária realizada, hora relógio avaliada, né? Sendo que o decreto não traz isso. O decreto traz pura e simplesmente a avaliação em carga horária. Então, fez a carga horária, cumpriu aquela carga horária, é aquilo que tem que ser validado. Mas a comissão está dando alguns indeferimentos em relação a que horas que foi cumprido, que horas que foi feito o curso, se estava em horário de trabalho, se não estava, inclusive avaliando validação dos órgãos competentes pela emissão do certificado. Então, alguma coisa aí está acontecendo em confusão de entendimento, inclusive, dos decretos. Nós esperamos que, o mais rápido possível, a secretária tome as providências cabíveis e, de fato, considere aquilo que está programado e sendo
cobrado na legislação, não num achômetro de que aquilo é ideal ou não, né? Então isso são coisas muito graves. E o que nós estamos colocando para os servidores é: façam um recurso. O nosso ponto principal aqui hoje de mencionar sobre a progressão horizontal é: deu indeferido, você tem o direito de fazer o recurso. Preste atenção nas datas. Então, o decreto 24.940, que é o último decreto de 2025 agora, ele coloca nos seus artigos 17 e 18 como que você tem que fazer o recurso em primeira instância, 15 dias depois da cientificação da comissão pelo teu indeferimento, ou então em segunda instância, depois de também você receber a resposta da primeira instância. Então, fica a dica aqui para todos os servidores que tiveram o seu pedido de progressão horizontal, que era para ter acontecido agora em maio, e que até agora nem sinal e sombra, que faça o seu recurso em primeira instância e, caso seja indeferido novamente pela comissão, recorra para a segunda instância. Esse é um direito teu, mas tem que se alertar ali em relação aos prazos. Por isso, a gente faz o alerta aqui. Se tiver dúvidas e informações também, nós estamos auxiliando esses servidores no processo de indeferimento. Tem esse decreto, que é o último decreto que aconteceu, e tem as nossas redes sociais aí que você pode entrar em contato com os nossos números telefônicos para saber um pouco mais sobre de como fazer esse recurso, como que é o passo a passo ali, para qual endereço mandar, tá? Então é importante também mandar para o endereço correto. O que nós colocamos é: não deixe de fazer o seu recurso, não deixe de procurar o seu direito. Porque um processo, né, um recurso, né, que é para ser para progressão horizontal, parece que está sendo mais para regressão. Primeiro porque não pagou no mês que tinha que pagar, porque não deu conta de avaliar. Isso que desde o começo do ano o sindicato estava orientando já a secretária de Recursos Humanos para que ela movimentasse o seu setor, para a secretaria nova que começou a existir e que ela tomou parte agora, né? E que ela pudesse, de fato mesmo, levar em consideração essa questão da progressão horizontal. Mas parece que não prestaram muito bem atenção no que estava escrito e previsto o decreto. Direito o servidor tem de retroativo. Então, independente do mês que for de fato deferido, tem um retroativo. O problema é que o servidor sai no prejuízo porque, quando for aplicado na folha, tem todos aqueles descontos que a gente já conhece muito bem e por um atrapalho do governo municipal. Por isso, fique atento aí às datas e não deixe de fazer o seu recurso, porque é o seu direito. O sindicato também está à disposição para auxiliar nesse sentido, tá? Então, no próximo bloco, a gente vai saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aí no dia a dia do trabalhador. Não sai daí, a gente retorna já já. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza. Essa é mais uma conquista que o Sindserv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores.
Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web. Agora a gente vai falar sobre os condutores. Então tem 3 processos, né, Celine, acontecendo aí, correndo em relação aos condutores. O primeiro processo é em relação à valorização do salário base dos condutores, que, de forma geral, nós estamos acompanhando aí junto com os colegas e com a comissão de condutores, e que está muito abaixo, inclusive, dos outros municípios aí que têm a mesma ideologia, mesmo sentido de trabalho que os nossos condutores aqui do município de Ponta Grossa. Então, tanto a comissão quanto nós fizemos várias pesquisas em relação aos municípios afora, inclusive enquanto piso regional, e nós vimos que o salário do condutor base, ele está muito abaixo. Então, uma das lutas que os condutores, né, essa categoria está reivindicando é a valorização do seu salário base. Então nós já fizemos o protocolo no começo do ano, já fizemos inclusive uma proposta de alteração da lei já na semana passada e agora está na dependência do governo municipal a analisar esta reivindicação da categoria. Além da valorização do salário base dos condutores, nós também temos a tramitação da gratificação da Lei 14.648. Então, as gratificações dos condutores, elas estão previstas na 14.648, porém precisam de regulamentação, e isso nós estamos cobrando diariamente do governo municipal para que ele regulamente isso e aqueles condutores que não recebem nada possam passar a receber em relação àquilo que está previsto na 14.648. E também a terceira luta, né, terceira causa aí de batalha dos condutores em relação à sua categoria é a gratificação que o município não está pagando, né, Celine? O que está acontecendo com essa gratificação aí, que é o AEE? Isso, nós temos aí uma grande massa de condutores que estão na condição de escala contínua, né, que estão exercendo a mesma função que todos aqueles servidores que executam esse mesmo modelo de escala e recebem, né, o AEE desse modelo de escala. E a gente sabe aí que tem muitos condutores, né, principalmente da central de transportes, né, onde eles não estão recebendo. Então, assim, eles estão exercendo a sua função nesse modelo de escala e não estão recebendo, né? A gente sabe que esse quantitativo de vagas, né, estipulada para cada função, por exemplo, essa de escala contínua, ele tem um limitador de vagas. E a gente também entende que o governo, sabendo que esses trabalhadores estão desempenhando suas funções diante dessa escala, tem que fazer o aumento, né, dessas vagas para que sejam contemplados esses motoristas. Então, assim, a gente tem esse requerimento em andamento, a gente já fez a solicitação, comunicou aos trabalhadores que está tramitando, né, esse nosso pedido, porque ele vai ter que ser modificado a lei, né? Vai ter que abrir mais vagas para que esses trabalhadores sejam contemplados. E também a gente coloca para os trabalhadores que fiquem tranquilos que, a partir do momento em que eles estão no serviço, mesmo não recebendo, a hora que eles forem contemplados, o sindicato vai entrar com requerimento solicitando o pagamento retroativo desde que esse servidor estava dentro desse serviço, né? Então, assim, a gente não pode deixar que esse servidor seja ali penalizado financeiramente, né? Pelo fato de estar executando a escala contínua e não estar recebendo igualmente aos outros, né? Então, é um direito do trabalhador. Então, o sindicato vai solicitar que o governo pague esse retroativo a todos esses trabalhadores. Muito bem. E se isso não acontecer em breve, né? Porque ali é alterar a lei e até assim, mais um atrapalho, infelizmente, do Recursos Humanos, e por isso que a gente fala que a gente não sabe se a secretária entrou para ajudar ou para atrapalhar, porque, de certa forma, a última reunião que nós tivemos com ela, ela comentou com a gente que estava fazendo um levantamento de todas essas AEs, de todas as escalas contínuas para fazer o pagamento. Enquanto isso, o trabalhador sofre lá na ponta, não recebendo o seu valor que é preconizado, previsto na lei. Por isso, nós vamos dar mais, enquanto entidade sindical, mais o prazo deste final de mês, né, desse restinho de mês aí de junho, para que o Recursos Humanos resolva esse problema e mande aí o quantitativo correto para aumentar essas vagas e fazer o pagamento como é devido. Caso contrário, nós vamos chamar uma reunião, uma assembleia geral com os trabalhadores envolvidos nessa AEE para definir a judicialização dessa gratificação que já deveria estar sendo paga e até agora, desde o começo do ano, nada. Então, mais uma questão aí que está parada no Recursos Humanos para resolver. É isso, Celine? Isso.
E a gente sempre coloca para os servidores, né? A cobrança nossa é diariamente, né? Então, assim, toda semana a gente acompanha os requerimentos e a gente faz uma cobrança diária, né? Então, esses requerimentos que estão ali, que precisam dar sequência diante dos recursos humanos ali, né? Então, a gente tem essa cobrança efetiva semanalmente. Então, assim, o servidor fique tranquilo que, se não for através do requerimento administrativo, o sindicato vai judicializar. Muito bem. No próximo bloco, então, a gente vai falar sobre a visita que nós fizemos no CAPS-TM para conversar com os trabalhadores sobre diversos assuntos. Por isso, você que está aí, não deixa de compartilhar, não deixe também de conferir as nossas redes sociais para saber o que está acontecendo e de curtir a nossa rede social para que mais pessoas possam alcançar a informação do jeito que o trabalhador entende. Não sai daí, a gente retorna já já. Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web, edição 147, edição aí do nosso informativo eletrônico, né, do trabalhador. Agora nós vamos falar com a Celine sobre a visita que nós fizemos no CAPS-TM, né, Celine, com algumas demandas dos trabalhadores lá, e mantendo o nosso compromisso de visitar os locais de trabalho também. E, além disso, nós vamos falar e comentar sobre a tramitação do projeto de lei que está para alteração na Câmara, que é o projeto dos dentistas, sobre as gratificações dos dentistas 4 e 8 horas, e também sobre a reivindicação dos técnicos de saúde bucal e dos auxiliares de saúde bucal. A saúde bucal em foco hoje aqui também no nosso programa Canhão na Web. Diga lá, Celine. Isso, então a gente teve presente aí no CAPS-TM na semana passada, né? Estivemos eu, a dirigente Angélica e a nossa assessoria jurídica através do Dr. Anderson, onde a gente foi sanar algumas dúvidas, né, do trabalhador. Então, assim, é bem importante, a gente sempre fala que sempre que possível, o nosso trabalho é na base, né? Então, assim, sempre que possível a gente quer estar ao lado do servidor, né, para ouvir as demandas, tá sanando as dúvidas, né? Então, assim, estar junto com o trabalhador mesmo ali para estar colocando a informação correta, né, aos nossos servidores. Então, assim, a maior demanda dos nossos servidores lá do CAPS-TM é com relação à insalubridade, né? Pela atividade que eles desenvolvem lá, né? Que é o local onde tem alguns leitos, né? Onde atende transtornos de álcools e drogas. Então, assim, então a demanda dos nossos servidores é com relação à própria insalubridade pelo fato de estar fazendo atendimentos, né? Então, de todos os profissionais, sejam qual classe for. Mas, diante disso, também surgiram outras dúvidas com relação também à progressão horizontal. Então, assim, é muito importante a gente estar do lado do servidor e estar sanando também todas essas dúvidas, né? Então, assim, o próprio servidor pode fazer todos os seus questionamentos, né? Então, assim, tudo que coloca diante da lei, a gente esclareceu os servidores de que forma pode ser conduzido o pedido da insalubridade, seja ela de forma coletiva, seja ela de forma individual, né? Estava ali o Dr. Anderson também para estar sanando toda a dúvida da parte jurídica, né? Esclarecendo o servidor de que forma pode ser conduzido todo esse trâmite, né? Então, assim, pudemos estar ali conversando com todos os servidores e estar ali também trazendo as demandas do local de trabalho. Então, assim, é bem legal estar perto de vocês, servidores, e estar podendo ali estar dialogando com vocês e vendo ali como que é o dia a dia, quais são as maiores dificuldades, né? Então, assim, estar do lado de vocês para poder trazer as demandas para que a gente consiga ali, na viabilidade do dia a dia, estar melhorando essas condições. Só lembrando, né, a todos os servidores que a questão da insalubridade, ela é algo muito técnico, né? A insalubridade, ela não é por mérito. Então, eu acho que você merece ganhar. É diferente de um adicional
proporcional de uma gratificação que você desempenha uma atividade, enfim, pontual. A insalubridade não, a insalubridade e periculosidade, né? Existe uma norma regulamentadora e essa norma regulamentadora ela tem que ser atendida, né? Ela tem que, de fato mesmo, corresponder àquilo que você está fazendo conforme a norma regulamentadora. E nós identificamos enquanto entidade sindical, a gente estuda muito isso e a gente vê que grande parte dos problemas sobre a questão da aplicação de uma insalubridade, ela não decorre do dia a dia aqui local, né, da questão específica da análise local, ela decorre de uma lei maior. Então há uma necessidade, inclusive, de uma reformulação da lei maior, da ANR, que ampara toda essa questão de regulamentação do que é ou não é insalubre, enfim, desses percentuais. Então é algo muito maior, né? Então a insalubridade a gente sempre fala no local de trabalho, até o servidor às vezes fica um pouco bravo com a gente, porque fala que a gente não consegue ou que a gente não quer pedir. Não é isso, a insalubridade não, pelo contrário. Nós fazemos o pedido da solicitação, né? Fazemos a solicitação para que haja análise, o técnico de segurança do trabalho vai lá e faz conforme a norma regulamentadora e a partir disso sai de fato mesmo deferido ou indeferido. O que acontece é que na sequência, caso haja um indeferimento, o sindicato entra com uma ação judicial questionando justamente essa análise primária que é feita pelos servidores que são da prefeitura mesmo e que fazem essa avaliação aí no local de trabalho. Pode acontecer, e muitas vezes aconteceu, do juiz ir contrário àquele parecer primário que o técnico de segurança do trabalho fez e avaliou e dar favorável ao trabalhador. Ou não, às vezes ele vai também, ao mesmo tempo ali, na mesma análise que foi feita pelo técnico de segurança e dar indeferido também para o trabalhador. E pode acontecer de pessoas no mesmo local de trabalho entrarem com ação judicial requerendo insalubridade, caem em instâncias, em varas diferentes para análise do juiz, e o juiz para um concede e para o outro não concede. Então uma coisa a gente deixa muito claro quando a gente vai falar sobre insalubridade, não é algo de mérito, é algo de fato mesmo que é técnico e necessita de uma avaliação técnica em relação àquilo que você faz e eles confrontam com a norma regulamentadora. Tá? Então foi isso que a gente foi fazer no CAPS TM, foi conversar com os trabalhadores e foi também informar sobre a insalubridade. E isso não quer dizer que vocês não podem requerer ao sindicato para ir lá junto com vocês, porque tem muitos locais de trabalho que não tem, que a gente requer e que é aplicada essa insalubridade aí para os trabalhadores, mas conforme a ANR e a avaliação dos técnicos de segurança do trabalho, né, Celine? Isso mesmo. Muito bem, agora a gente vai falar sobre saúde bucal. A saúde bucal é em Ponta Grossa, que envolve aí os nossos dentistas e envolve também os técnicos de saúde bucal e os auxiliares de saúde bucal. Rapidamente, sobre os dentistas, desde 2023 o sindicato recorreu ao governo municipal para que criasse uma nova gratificação para os dentistas que hoje não tem nada, que são os dentistas 4 horas, e para que mantivesse a gratificação existente na época para os dentistas 8 horas. Incansavelmente nós fizemos isso, insistentemente fizemos isso, mas o município sempre colocou-se, né, contrário a essas duas propostas que o sindicato fez. Fato é que no começo desse ano, então, a partir do ano passado, né, desde o ano passado, na verdade, quando houve um acordo político entre a prefeita Elizabeth e um vereador da Câmara Municipal, somente 13 vagas foram criadas para uma nova gratificação para os dentistas. E nós aqui internamente no sindicato, como acompanhamos todos os projetos de lei, acompanhamos toda a ordem do dia, né, tudo que entra na Câmara Municipal, identificamos um projeto de lei, então, que teve aí a intenção do governo municipal, né, do executivo, em criar apenas 13 gratificações para dentistas, sendo que o quadro hoje são mais de 50 dentistas na rede como um todo. Então, já antecipadamente, acionamos os nossos servidores da base que estão ali no dia a dia da luta do trabalhador para informar esses servidores se estavam sabendo de fato, não estavam. E começou toda uma correria ali junto com os trabalhadores e também a Câmara Municipal para tentar barrar esse projeto de lei criado pelo Executivo em um acordo político do ano passado, que contemplava apenas 13 dentistas e não todos os dentistas da rede. Enquanto resultado, então, o projeto retornou para o Executivo para que houvesse uma reformulação e hoje, então, está em tramitação ali na Câmara Municipal, já substituído um projeto de lei que contempla todos os dentistas, tanto 8 horas quanto 4 horas. 4 horas proporcional à gratificação, proporcional aos de 8. E, paralelo a isso, né, aos dentistas, existe também a categoria dos técnicos de saúde bucal e auxiliares de saúde bucal, que não é de hoje, né, Celine? Que nós estamos também, junto com a categoria, buscando e reivindicando valorização para esses trabalhadores. O que acontece com essa categoria?
Então, a categoria dos ASB e TSB, desde a criação, desde os trâmites ali do processo de criação do plano de cargos e salários, o sindicato tem tentado, de alguma forma, essa valorização, essa categoria. É uma categoria do município muito pequena, né? Eles são ali, em média, menos de 50, 60 servidores em si, entre os dois, entre técnicos e auxiliares, né, de saúde bucal. E no plano de cargos, o sindicato não teve efetividade, né? Porque a gente colocou muitas ideias, a gente colocou muitas situações dentro do plano de cargos, mas que acaba esbarrando no querer do governo. Então, assim, o governo não quis, né, estar ali valorizando essa classe dentro do plano de cargos. Então, essa classe ela ficou de lado. Né? Então, assim, ela não teve um ganho efetivo como algumas outras categorias tiveram no plano de cargos. Mas, consequente a isso, o sindicato tem tramitando, né, ali requerimentos solicitando essa valorização dessa classe. E a gente já vem discutindo, já fizemos algumas reuniões, né? Chamamos a categoria para estar ali conversando e trazendo toda a demanda das atividades. Levamos a própria categoria para falar diretamente com a secretária, né, da Fundação Municipal de Saúde, né, levantando a bandeira aí da saúde bucal. Da necessidade da valorização desses profissionais, né? Nós estamos aí com esse requerimento em andamento, né? Semana passada teve uma reunião aí com o secretário de Finanças, né? Onde foi colocado a importância de levar essa valorização, essa categoria, né? Que eles não tiveram ganhos. O grande problema, né, Celine, que a gente coloca é que para algumas categorias, né, independente, e que bom, a gente fica muito feliz os dentistas terem conseguido, mas a gente acha engraçado porque para algumas categorias há acordinho político, né? Da prefeita, junto com o vereador, a gente não sabe por que teve esse acordinho político, que se esqueceu de 40 dentistas e só valorizou 13 vagas ali, enfim, que a gente não sabia nem para quem que era, ia ser dado a sorteio as vagas, né? As vagas iam ser jogadas para cima e quem pegasse ali ia pegar uma gratificação. E os outros 40, 50 dentistas iam ficar de fora. Então, a mesma coisa a gente queria também para as outras categorias, né? Que fizesse uma análise geral e que atendesse, inclusive, o pedido que a entidade sindical está fazendo com responsabilidade, com impacto e não de acordo, né? Que valoriza todos, que olha para todos e não apenas para uma pequena parcela de pessoas, né? Sim, a gente sempre tem essa preocupação, né? A gente faz ali impacto financeiro, a gente tem esse olhar, né, de responsabilidade, né? É uma valorização responsável. Então, assim, a gente fica até meio triste realmente quando as coisas não saem da forma que a gente sempre faz, correta, né? Fazendo ali de forma clara, onde todos os servidores possam estar vendo, né? Porque isso que aconteceu com os dentistas foi algo muito nas escuras, né? Onde a própria classe em si foi dividida, né? Colocando o profissional numa situação bem desagradável, porque ambos fazem a mesma atividade dentro da unidade básica de saúde. Então, assim, nenhum faz uma atividade diferenciada, todos eles fazem a mesma atividade. Então, assim, por que não valorizar todos? Por que valorizar alguns, né? Então, essa é a nossa luta, para que todos sejam valorizados igualitariamente. Exatamente. Né? Então, assim, esse trâmite desse requerimento dos ASB e TSB está com o secretário de Finanças, né, para impacto financeiro, e o que o governo alega? Que não tem limite prudencial, né? Então, assim, mas a gente está na cobrança, a gente não parou, né? Que a classe não se tenha como vencida, porque não paramos por aí. A gente vai de outras formas, se não for dessa forma, a gente vai tentar outra forma para que essa categoria venha a ser valorizada. E dentro dos próximos dias a gente vai convocar a categoria para uma reunião aqui no sindicato para deliberar juntos quais serão os encaminhamentos das próximas solicitações e reivindicações daquilo que nós colocamos já para o governo municipal no começo do ano, que é a valorização do salário base do TSB e do ASB. É isso? Muito bem. Então, no próximo bloco, agora, educação. Nós teremos uma reunião com a secretária Joana Dark e lá também serão tratados vários assuntos relacionados aos profissionais, trabalhadores da área da educação. Por isso, não saia daí, não deixe de compartilhar e não deixe de curtir também nossas redes sociais, que no próximo bloco a gente retorna com mais Canhão na Web.
Em junho de 1989, pela necessidade da criação e defesa dos direitos do trabalho, um grupo de trabalhadores iniciou a fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Hoje, o Sindicato dos Servidores é um instrumento de apoio, orientação e organização de classes e direitos trabalhistas para nossos servidores municipais. Além do atendimento administrativo oferecido em diversas áreas, os servidores contam também com serviços jurídicos na área trabalhista, previdenciária, tributária, civil, entre outras. A credibilidade da instituição tem origem em 3 pontos. O primeiro, por ser uma entidade autônoma e independente, tanto financeira quanto política. Em segundo, com uma gestão comprometida e dedicada aos seus associados. E terceiro, a luta pelo trabalhador pautada na seriedade, transparência e honestidade com todos os servidores filiados. Nesses mais de 30 anos de história, entre diversos desafios e momentos difíceis, tivemos grandes lutas, com notáveis conquistas e muitas vitórias, como a ação inédita da Hora Atividade, a manutenção do regime seletista e, a mais recentemente, o plano de cargos. Além do nosso objetivo principal em defesa do trabalhador, o Sindiserve oferece os convênios, em especial no atendimento à saúde e educação, que abrangem tanto os servidores quanto os seus dependentes. A inovação esteve sempre presente. Se antes o canhão informativo, que na época do jornal impresso, mantinha os servidores informados sobre todas as notícias do mundo do trabalho, hoje, o canhão na web continua exercendo esta função de forma digital, com mais abrangência e acessibilidade. Esse é o DNA do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa. Essa é a fórmula que dá toda a credibilidade ao longo desses anos de muito trabalho e muitas conquistas. Boa noite, servidores que estão nos acompanhando no Canhão da Web 147. Agora aqui com a professora Angélica, nesse bloco a gente vai tratar dos assuntos da educação. Nesta semana a gente esteve visitando o barracão do IBC, né, professora Angélica, onde alguns servidores nos procuraram. A gente foi lá fazer uma visita também para ver algumas situações que eles nos trouxeram aqui no sindicato. Boa noite a todos que nos acompanham em mais essa edição do Canhão na Web. Então, como o professor Eliel falou, né, os servidores do barracão do IBC, lá da Secretaria de Educação, né, agora também chamado de SEMAD, né, o barracão do SEMAD, onde ficam os materiais, os móveis, né, toda a infraestrutura que é distribuída para as escolas, fica nesse barracão. Então, esses servidores nos chamaram, né, para trazer algumas demandas, principalmente de condições de trabalho, né? Como agora mudou a gestão, né, temos uma nova secretária de educação, né, as coordenações também são todas diferentes, né? Então, o pessoal do IBC nos chamou, né, para essa reunião, como a gente está mostrando agora aqui no vídeo, para tratar desses assuntos, né? Então, focado principalmente a condição de trabalho, aos equipamentos, né, que alguns equipamentos que faltam para o exercício das funções ali do pessoal. Então, nós passamos uma manhã, né, praticamente lá com eles, para tratar desses assuntos. Né? A Nerci esteve conosco, o presidente Place, então estivemos lá, né, tratando desses assuntos. E assim, amanhã, né, nós temos uma reunião com a secretária Joana, então nós vamos levar toda essa demanda dos servidores do barracão para tentar, né, de forma administrativa, algumas melhorias para esses servidores. Além dessa demanda, né, professor Eliel, nós também recebemos durante a semana, durante os últimos dias, na verdade, algumas demandas das escolas relacionadas à eleição de diretoras e também a um outro tema que deu uma assustada nos professores, né, nos funcionários das escolas, que é uma avaliação do funcionalismo público, Eliel. Você pode trazer alguma informação sobre isso? Então é assim, né, Angélica, como você falou, né? Então existe aí a troca de gestão, né? E quando acontece essas trocas é normal. Às vezes quando chega, né, as pessoas novas tá ali tentando ajustar, melhorar, mudar algumas situações que venham acontecendo ao longo dos anos, né? E na Secretaria de Educação agora não é diferente. A gente sabe que houve a troca aí desde o início do ano, né? Não é recente, né? A troca aí da secretária de Educação, onde também, junto com a secretária, foi feito ali a troca de algumas pessoas ali dentro, né? E existe, é normal, né?
essa dinâmica assim de querer estar alterando algumas coisas que já acontecem. Então, aqui no sindicato, e a gente sabe, né, é normal acontecer, cada vez que tem alguma situação nova, os servidores eles se sentem seguros, né, em estar procurando o sindicato para estar trazendo as dúvidas se isso pode, se isso não pode, né? E a gente, claro, vai analisando ali dentro do que a gente consegue também e tenta da melhor forma possível estar aí respaldando, trazendo, né, essas informações para os servidores. E a gente, né, nada além disso que a gente faz é estar procurando sempre defender o trabalhador, né? Sempre aquilo que pode vir trazer ali um prejuízo, né? Tirar um direito do trabalhador, a gente é claro que vai estar aí procurando, né, as secretarias, enfim, para tentar resolver de forma administrativa o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E com a educação não é diferente, né? Então, como a Angélica falou, né, nos últimos dias aí, não é nem nessa semana, né, já alguns dias aí mais de uma semana atrás aí já veio algumas situações para nós, né, de algumas alterações, né, que essa gestão pretende fazer, principalmente aí na questão da eleição de diretores, né, onde foi colocado através daí de um informativo que foi mandado para as escolas, né, algumas situações, e um deles é a questão da eleição de diretora, onde fala-se do peso, né, do voto entre servidores, né, entre funcionários da educação das escolas com a comunidade. A gente sabe que hoje, até a última eleição que teve, ele tinha uma diferenciação ali de peso de voto, né? Então o peso dos funcionários ele tinha um peso maior do que o voto da comunidade, e essa gestão ela colocou aí, né, essa informação que pretende, né, ainda não tem o decreto de eleição, a eleição é lá no final do ano, ainda precisa sair um decreto, né, colocando os critérios, regulamentando essa eleição, mas já tem essa informação de forma oficial da secretaria que existe essa possibilidade aí de alterar o peso do voto dos funcionários e deixar tudo igual, aí uma urna só, né, o mesmo peso para todo mundo. E muitos servidores nos procuraram, né, para ver se isso pode, se isso não pode, e por que a secretaria pretende fazer isso, né? A gente já conversou, né, com o pessoal da secretaria, muitos falam questão, né, de deixar mais democrático, enfim, mas a gente vai estar aí levando essas demandas, né, uma reunião que a gente tem marcado até amanhã mesmo, né, com a secretária, a gente vai estar levando essas demandas e estar discutindo com elas, colocando também o posicionamento do sindicato, onde também algumas situações que chegaram para nós, que a secretaria pretende criar um QR Code, onde vai avaliar para a comunidade, avaliar, né, os professores. O que a gente quer saber disso, né? Essa avaliação vai trazer o quê? Vai ter uma punição, vai trazer uma advertência, vai trazer o quê para o seu servidor? Então é isso que a gente vai conversar com a secretária e vai estar discutindo, né, e vendo qual que é o objetivo dessas alterações, enfim, dessas implantações, dessas novas metodologias ali de avaliação. Então, você vai avaliar o professor, vai avaliar somente o professor, vai avaliar também quem está na secretaria, vai avaliar a secretária, né? Como que vai funcionar? Então é isso que a gente pretende estar conversando amanhã, fora outras demandas que chegam diariamente aqui no sindicato, né? E a gente sempre está atento, né? E claro, antes de falar uma informação infundada para o servidor, a gente vai tirar limpo, né? Vai conversar diretamente com quem está no comando agora, que é a professora Joana, né? Secretária Joana, e para estar trazendo essas informações da melhor forma possível para os trabalhadores. Então são algumas situações aí que chegaram para o sindicato nesses últimos dias e que a gente vai estar conversando, assim também como questão da educação especial, outras situações. Então são situações bem pontuais que amanhã o sindicato estará conversando com a secretária para tentar esclarecer essas situações. Uma que a professora Angélica falou, lá mais específico, lá do barracão do IBC, né? E essas outras demandas mais gerais aí, referente a todos os servidores aí da educação, né, professora Angélica? Isso. Então amanhã, né, tão logo a gente tenha também essas informações, a gente vai compartilhando com os servidores nas nossas redes sociais, que tem agora ali os nossos contatos, né, vai aparecer na tela, os contatos do sindicato. Então, para você, servidor, que tem alguma dúvida sobre condições de trabalho, sobre direito trabalhista, né? Então, ali tem os nossos contatos, o nosso telefone fixo, né? Que é o 3028-0198. As ligações sempre são encaminhadas para um dos dirigentes, né? E a gente solicita mais uma vez que, além desse vídeo, né, do Canhão na Web, seja compartilhado com os seus colegas de trabalho, né? Que os servidores sigam o sindicato nas redes sociais para estarem melhor informados sobre todos os assuntos que envolvem o funcionalismo público de Ponta Grossa.
Isso mesmo, lembrando que essa reunião é amanhã, né, na terça-feira, então ali está marcado para as 10, 11 horas, a gente vai lá conversar com a secretária, e logo que tem essa reunião, aí a gente provavelmente já vai fazer uma matéria, que é o Jacques, né, o professor Jacques faz as nossas matérias aqui do sindicato, vai estar fazendo uma matéria e colocando, né, sobre essa reunião, né, as demandas que a gente levou lá para a secretária e das discussões que teve lá também, né. E eu acho que é importante o servidor aí que está acompanhando essa live, que curta, compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp das escolas. A gente sabe que toda escola tem seus grupos de WhatsApp. Compartilha a live para que o maior número possível de trabalhadores tenha a informação e a orientação correta. Né? Como a Angélica colocou, ali estão os nossos números oficiais do sindicato. Sempre que você queira uma informação de forma oficial, uma informação de forma transparente, envie uma mensagem, ou ligue para nós aqui, que o sindicato sempre vai estar à disposição aí para estar respondendo a todos os trabalhadores. Acho que é isso, né, Angélica? Né? Da educação, acho que era isso. Mais informações a gente vai estar trazendo no decorrer da semana. E no próximo bloco agora aí vai voltar aí nosso presidente para estar falando aí sobre o bingão do servidor. Já estamos aí tratando do bingo, então teremos novidades. Aí vai estar o Luiz Eduardo Pleise, nosso presidente, vai estar falando aí sobre as novidades aí da nossa 12ª edição do Bingão do Servidor. Retornamos então com o nosso programa Canhão na Web, edição 147. Agora vamos para o último bloco do nosso Canhão na Web. Bom, agora vem a parte boa, né? Então, depois de todos esses problemas que nós estamos enfrentando aí no dia a dia com os servidores e com as secretarias, enfim, que está dando pano para manga aí algumas coisas, nós vamos falar sobre Bingão do Servidor, 12ª edição do nosso Bingão do Servidor. Olha só, esse ano o Bingão do Servidor vem com algumas novidades, tá? Então nós vamos começar a entrega de cartelas a partir do dia 23 de junho, ou seja, semana que vem, segunda que vem, nós vamos começar a entrega de cartelas, das 8 da manhã às 17h30, aqui na sede do sindicato. Não precisa se apurar, não precisa correr para pegar, porque esse ano nós temos a novidade do empate. Eu já vou falar para vocês em relação ao empate. Mas aqui na sede do sindicato, para quem gosta de vir buscar aqui e quem já acostumou vir buscar aqui no sindicato, será a partir do dia 23 de junho o início da entrega de cartelas. E nós vamos com a entrega de cartelas até dezembro. Então, este ano o Bingão ele vai até mais tarde, ele vai um pouquinho mais para frente. Geralmente nós estávamos fazendo em outubro o Bingão do Servidor, mas em outubro tem uma outra novidade. Esse ano o Bingão ele vai até dezembro. Mas não é porque vai até dezembro que você vai deixar de retirar a tua cartela lá em dezembro, né? Você que não quer esperar e que gosta de retirar a tua cartela aqui, pode vir na sede do sindicato a partir do dia 23 de junho, a partir das 8 horas da manhã. Não fechamos para o horário do almoço. Então chega aqui no sindicato, se não pegar com alguma das meninas, pega ali na recepção com a Nívia. Ó, aqui já está a cartelinha, vou mostrar para vocês ali. Neste ano, em especial lá, ó, R$120 mil em dinheiro, em prêmio, né? Em prêmios, na verdade. Lembrando que ano passado foram R$100 mil. Então, com muita responsabilidade e com muita idoneidade também, esse ano nós aumentamos o prêmio para 120 mil. Primeiro prêmio R$10 mil, segundo prêmio R$15 mil e o terceiro e último prêmio ali, né, dos prêmios de cartela, R$50 mil. O que muda para esse ano nos giros da sorte? Nós iniciamos ano passado com os giros da sorte, ano passado foram 35 giros da sorte de R$1.000. Neste ano serão 30 giros da sorte de R$1.500. Então, 30 ganhadores vão ganhar R$1.500 ao decorrer de toda a entrega de cartela que nós vamos fazer no local de trabalho e aqui também. E mais 3 servidores aí vão concorrer aos prêmios principais. Não é porque eu ganho o giro da sorte que eu deixo de participar também nos prêmios principais, tá? Isso é importante mencionar. Vai estar concorrendo aí a um giro da sorte, porque é um dos giros da sorte que você pode ganhar, né? E também aos prêmios ali de 10, 15 ou 50 mil. Então, 12ª edição do Bingão do Servidor. Esse ano em especial, se você empatar com algum outro servidor, vamos ter
a divisão de prêmios. Antigamente nós tínhamos a cartela de menor número, por isso que os servidores, inclusive, vinham buscar as cartelas aqui no sindicato. Esse ano, a diretoria, então, decidiu que, caso haja empate de cartela, serão divididos os prêmios em igual valor, conforme a quantidade de servidores que ganhar. O Bingão vai acontecer no dia 6 de dezembro, às 18 horas, também de forma online, tá? Alguns servidores nos perguntam ainda, mas não dá para voltar com o Bingão presencial? O Bingão presencial, ele demanda um valor de empenho muito alto hoje em dia, né? Então a gente tem um valor muito agregado em relação ao Bingão e por isso que a gente prefere, ao invés de gastar com local, com locação, enfim, né? A gente tenta maximizar o valor da premiação. Por isso, esse ano, R$120 mil em prêmios aí, 3 prêmios principais e 30 giros da sorte. O giro da sorte funciona igual no passado. Nós vamos no local do trabalho, quando der a quantidade de cartelas, nós fazemos o giro da sorte. Quantas cartelas, Jackson? 200. A cada 200 cartelas, um giro da sorte. Então, se você estiver aí no teu local de trabalho, a gente falar que já deu ali, que atingiu 200 cartelas, nós vamos, aonde estivermos, fazer um giro da sorte que vai valer aí R$1.500. No giro da sorte, o servidor não concorre 2 vezes, tá? Não concorre a 30 giros da sorte, é um giro da sorte só, tá? Ele concorre aí a 30 oportunidades de poder ganhar, mas ganhou uma das vezes aí, não concorre mais. Ele concorre aos outros prêmios da cartela ali, 10, 15 ou R$50 mil também, tá? Então, o Bingão do Servidor começa agora dia 23, vai até dia 6 de dezembro, um pouquinho antes, né, que a gente para de entregar as cartelas, mas teremos as entregas de cartelas aqui na sede, para você que gosta de vir aqui, ou então também nos locais de trabalho. Portanto, a partir do dia 25, nós vamos fazer entrega de cartelas, vamos começar a entrega de cartelas nos locais de trabalho, nós dirigentes sindicais. Por isso, você que está aí, nos espere. Lembrando também a todos os locais de trabalho. Tem locais de trabalho que existem trabalhadores, principalmente na educação, principalmente nas escolas e CMEs, existem alguns trabalhadores que trabalham ou pelo período da manhã ou pelo período da tarde. Nós vamos de forma aleatória, nós não escolhemos o período que nós vamos. Nós estamos com o itinerário ali e passamos naquele local de trabalho. Então pode ser que, se você trabalha de manhã ou à tarde, pode ser que você não pegue o sindicato indo no seu local de trabalho neste período. Talvez a gente tenha ido pela manhã, tá? E você trabalha à tarde. Então, infelizmente, em decorrência de ter mais de 370 locais de trabalho, a gente não consegue retornar no mesmo local de trabalho 2 vezes. Então a gente vai estar ou manhã ou tarde no seu local de trabalho. E também não há possibilidade de outro servidor pegar a cartela por você. Então você tem, como a gente vai no local de trabalho, o servidor tem que estar lá para retirar a cartela. Tá? Então, minha amiga, minha colega pode retirar para mim? Não pode, porque ela tem que assinar e também tem que colocar na urna ali os canhotinhos para concorrer ao prêmio do giro da sorte. Então, infelizmente, a gente não consegue retornar no local de trabalho. Por isso a gente vai num período só. É de forma aleatória. Nós não sabemos qual é o horário que a gente vai conseguir passar no seu local. Tá? Então, caso contrário, você não consiga pegar, poderá vir aqui no sindicato e retirar aqui sua cartela de segunda a sexta, das 8 às 17h30. Tá? Dia 25, nós vamos começar a entrega de cartelas no local Parque de Máquinas. Tá? Então, esse a gente já sabe, a gente tem já um itinerário meio pronto, mas dia 25 em especial a gente vai começar no Parque de Máquinas. E por que a gente vai começar no Parque de Máquinas? Porque dia 25 de junho nós comemoramos 36 anos de sindicato. E o sindicato, o berço do sindicato, ele começou, né, ele se iniciou no Parque de Máquinas, que hoje é a Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Né? Então, nessa secretaria nós vamos começar. Inclusive, em decorrência dessa comemoração de 36 anos, nós vamos iniciar a entrega de cartelas lá e também vamos comemorar junto com os trabalhadores que lá estão, os poucos trabalhadores que lá estão, reduziu bastante, né? Hoje são mais ou menos 170 trabalhadores só no Parque de Máquinas. Em sua grande maioria são agentes de manutenção, né, que acabam zelando pela cidade como um todo, e nós vamos estar lá no dia 25 para entregar cartela e também vamos estar lá para poder comemorar também o nosso aniversário de 36 anos da entidade sindical, tá? Outra coisa importante, outra coisa legal também que vai fazer parte de toda essa comemoração desse ano, além do Bingão do Servidor, com essas premiações, com essa questão toda modificada, é o nosso canhão informativo. Muitos trabalhadores, ano passado, ao decorrer das nossas visitas nos locais de trabalho, visitamos 99% dos locais de trabalho. Esse ano vamos tentar atingir a meta de 100%, tá? Nos locais de trabalho aí. Portanto, você que
está num local de trabalho que ainda não teve o sindicato, pode mandar mensagem perguntando se o sindicato já passou ou não, que nossas redes sociais, nossa equipe vai estar antenada para te responder, dizendo, já passou, não passou ainda, fica atento aí que a gente vai tentar ver se consegue atender a você. E nesse ano, mais uma vez, vou divulgar para vocês em primeira mão aqui, em comemoração aos 36 anos, nós vamos entregar para cada servidor aí no seu local de trabalho e aqui na entidade sindical também, o jornal Canhão Informativo. Para vocês que pediram bastante aí ano passado, nós esse ano nos dedicamos no começo desse ano para poder trazer as informações para todos vocês. O foco principal é recordar algumas conquistas do passado, trazer as nossas lutas que estão no presente e também trazer para todos quais são as nossas grandes propostas aí para conquistar num futuro muito próximo, tá? Tem coisa que já está acontecendo aí. Então, tá bem legal esse informativo aqui, não vou dar mais spoiler para vocês poderem receber isso na base, mas aqui tem bastante informação joia, legal, para aqueles trabalhadores que não conhecem o sindicato, vão saber aí como é que tá e como é que se criou toda essa fundação da nossa entidade sindical que esse ano comemora 36 anos, tá bom? E o Jacques está lembrando aqui que é um apanhado histórico, tá? Então a gente vai retornar lá no nosso passado para poder saber como é que foram as lutas antigas aí do sindicato em relação a tudo isso que se construiu hoje, né? A toda essa entidade que é hoje respeitada. Lembrando a todos que hoje o sindicato, o Sindiserv, ele é um dos maiores sindicatos dos Campos Gerais, né? Ainda continua partidário, ainda continua independente financeiramente, e todos os recursos, inclusive esse recurso que está aqui, que é inédito de sindicatos fazerem, ele é em decorrência de toda essa responsabilidade que nós temos e vamos manter enquanto estivermos aqui nessa entidade sindical que tem todo esse respeito e que nunca houve nenhum tipo de problema relacionado à desconfiança, à falta de malversação de recursos, tá? Então é com muito orgulho que nós anunciamos tudo isso aí e que nós convidamos a todos vocês a participarem dessa 12ª edição do Bingão do Servidor e a participarem também das nossas lutas enquanto entidade sindical, lutando pelo direito do trabalhador, tá bom? Então fica aí a dica, fica aí o convite, não deixe de participar, não deixe de compartilhar também nas nossas redes sociais e nós estamos mais uma vez finalizando um programa, edição 147 do nosso Canhão na Web, aqui eletrônico, mas que vai já chegar para vocês de forma impressa aí, na nossa entrega na base, tá bom? Então um grande abraço a todos, uma ótima semana, um ótimo feriado de quinta-feira. Algumas áreas aí estão com recesso na prefeitura, fique atento às informações. E lembrando, ainda não saiu nenhuma informação oficial do 13º. Nós estamos aí buscando junto à Secretaria de Fazenda, junto à prefeitura, alguma informação oficial se vai sair e quando que vai sair, se por acaso acabar sendo assim efetivado, a primeira parcela do 13º. Fique atento às redes sociais para maiores informações, tá bom? Um grande abraço, uma grande semana, um ótimo dia para vocês aí e a gente se encontra nas nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau. Recanto do Servidor. Após a construção da sede administrativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, a diretoria do Sindiserv e os trabalhadores votaram em assembleia pela aquisição de um espaço para ser sediada a unidade campestre da entidade. Esta seria mais uma conquista para os milhares de filiados ao sindicato. Em 2018, a aquisição de um espaço com mais de 80 mil metros quadrados, chamado de Recanto do Servidor, foi a melhor representação de um local de descanso, lazer e convivência para todos os trabalhadores e seus dependentes. Ao longo dos anos, mantivemos a confiança dos trabalhadores e uma ideologia de pensamento unificada entre as gestões do Sindiserv por meio de um trabalho sério, dedicado e com muita responsabilidade, o que possibilitou a concretização deste sonho. As obras do Recanto geraram nos trabalhadores grande expectativa e muita ansiedade, porém vários desafios foram enfrentados por todos os envolvidos nesta grandiosa obra para tornar o sonho em realidade. O Recanto do Servidor possui quiosques de alto padrão com churrasqueiras, espaço infantil para crianças brincarem e se divertirem com segurança, área esportiva com quadras, pista de caminhada, vestiário e também a trilha de aventura, onde você e sua família poderão descansar, praticar esportes e desfrutar de um contato com a natureza.
Essa é mais uma conquista que o Sindicerv traz para você, trabalhador e trabalhadora filiados à entidade. Realizar uma gestão de recursos independentes e apartidária é ir além de discursos, é oportunizar a realização de sonhos. Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, há mais de 34 anos, ao lado dos trabalhadores.